Olá, meus amigos. Estamos aí numa live repentina aí no meio do dia, numa tarde. Eu pensei em fazer um vídeo agora, pensei em fazer alguma coisa, mas na verdade me veio essa vontade de estar aqui num pensamento, de falar algo. E aí, por que não? A gente colocar isso ao vivo e trazer de repente as pessoas aí que seguem, as pessoas que estão junto com a gente, para de repente trocar uma ideia, ou simplesmente a gente grava aqui, quem puder ver depois assiste, né? É assim que as coisas funcionam. Então, o meu pensamento veio, e a minha reflexão, ela veio principalmente, começou a minha reflexão hoje pela manhã, numa live do Paulo Bento com o Dr. Jim. Magnífica live. Foi ótima, foi top. E aí, assistindo essa live hoje de manhã, eu cheguei à conclusão e comecei a pensar, né? Lá foi dito que estavam falando várias coisas das constelações, estavam falando sobre física quântica, e de repente veio um pensamento, né? De que eles falaram lá, as constelações nem sempre, né? Nem sempre é uma questão de responsabilidade dos pais. Eu diria que não é mesmo, né? Responsabilidade dos pais, tá bom? Mas acontece que as coisas acontecem. A vida tem um círculo. A vida precisa de equilíbrio. Tudo que a gente faz na nossa vida, ela precisa de equilíbrio. E se algo está acontecendo dentro da nossa casa, e se está tendo um desequilíbrio no nosso sistema familiar, a gente tem que olhar. Mas por muitas vezes, e eu passo por isso também, porque eu tenho filho, né? Muitas vezes os pais não se colocam na responsabilidade de ensinar os filhos como pais. Simplesmente eles olham uma criança e acham que a criança tem que entender o que está acontecendo, né? E as coisas não são assim. E aí, por que às vezes eles fazem isso? Por que nós, como pai, às vezes fazemos isso? Porque está no nosso círculo, né? Está no nosso círculo. Está no nosso desenvolver do nosso sistema familiar. Então, de repente, eu recebi do meu pai, eu recebi da minha mãe algo que não foi satisfatório, ou eu mesmo tive dos meus pais, às vezes, ou você que está aí me assistindo, você talvez teve um distanciamento da sua mãe, né? Um distanciamento do seu pai, e agora você tem um filho, e o que acontece? Você está aí com o seu filho e você fala que ele deve enxergar algo. Você não está educando ele. Você está tentando que ele descubra sozinho. Então, o que você só está fazendo? Você só está fazendo um círculo pelo mesmo que você passou. Talvez você esteja se distanciando do seu filho, como você se distanciou dos seus pais. Então a gente precisa prestar muita atenção, não só no adulto que nós somos hoje e por que isso aconteceu lá atrás. A gente precisa olhar para o adulto que nós somos hoje perante os nossos filhos, para que a gente entenda o que a gente recebeu lá atrás. Se algo aconteceu lá atrás que nos distanciou dos nossos pais, olhe para o que você está fazendo agora. Talvez você esteja aí se distanciando do seu filho e nem percebe, né? E põe a culpa nele mesmo ainda. Não, eu ensino ele. Ele não está prestando atenção. Ele não consegue prestar atenção. Ele não imagina o que é certo. Ele não imagina o que é errado. Os pais estão com a lanterna na mão. Então, nós como pais, se os nossos pais nos guiaram de alguma forma, tá? Se os nossos pais nos guiaram de alguma forma, era o que eles enxergavam.
E a questão não está lá neles. A questão está no que nós estamos enxergando hoje. Porque se a gente olhar com o olhar dos nossos pais, nós vamos ver menos do que nós vemos hoje. Porque nós temos mais informação. Né, Rose? É isso aí, são as reflexões. Dani, tá aí ainda, Dani? Né, eu não tenho filhos, mas lido indiretamente com essas situações. Olha, se nós colocarmos os óculos dos nossos pais para olhar os nossos filhos, nós estaremos fazendo exatamente o que eles fizeram. Que não interessa se foi bom ou se foi ruim. Ok? Nós não podemos olhar para os nossos pais e pensar se foi bom ou se foi ruim. O que importa agora é como você está fazendo. E se não foi bom para você, a pergunta é a seguinte: por que você está fazendo a mesma coisa? Muda, faz diferente. Olha para eles então, não queira ser melhor, mas diferente, porque o teu jeito pode não dar certo também. Mas se você já tem um exemplo na mão e você já está vendo que não rolou, que não deu certo, por quê? Por que fazer igual? Por que repetir? Tá? E no caso de quem não tem filhos, eu estou aqui, ontem estava pensando exatamente isso. Então fica aí, Dani, fica aí. Chamem os seus amigos aí, para que a gente tenha um bate-papo, pelo menos, né? A Andréia está falando. E no caso de quem não tem filhos? Bom, você está numa melhor ainda. Porque quem não tem filhos ainda consegue fazer um plano de ação para quando tiver, né? Quem não tem filhos pode escrever uma carta para o filho que está para vir. Então, como você deseja criar um filho? Você já pensou nisso? Mesmo que você já seja mãe, ou mesmo que você esteja pensando em ser mãe, ou você que está com o nenenzinho na barriga. E aí? O que você quer? O que você tem de bagagem para você doar para o seu filho? Para falar assim, eu quero criar uma pessoa assim. E como eu vou fazer isso? Porque não adianta fazer isso com opressão. Não adianta fazer isso com negociações. Tem que fazer isso com embasamento. A gente precisa dar para eles subsídio para que eles pensem. Para que a gente trave esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora, travar com os filhos. Fala, cara, você acha que está certo você fazer isso? O que é melhor, fazer assim ou fazer de outro jeito, ou fazer de tal jeito? E deixa eles pensar um pouco. Mas não largar. Não falar assim, bom, se você fizer assim, quem está perdendo é você. Cara, eu estou jogando a corda. Eu estou jogando a corda, eu não quero ensinar meu filho. Eu não posso fazer isso. Entende? Eu amo entender os universos das pessoas, porque assim podemos ajudar outras pessoas e me ajudar também, porque sou filha, né? Exato, todos nós somos filhos. Só que existe uma revolta dentro de algumas pessoas, porque eu queria, né? Existem gente que fala assim, eu queria tanto ter recebido do meu pai ou da minha mãe tal coisa, ou um abraço. Eu queria tanto que o meu pai tivesse morado comigo e tivesse deitado comigo antes de eu dormir. Mas você não teve. E se você tem filho, e se você queria ter, dá isso para ele. Quem sabe que no momento que você esteja dando para ele, você está, na verdade, recebendo. Né? A física quântica fala, não existe tempo nem espaço. Então, se não existe tempo nem espaço, tudo que você faz doando, você está recebendo. Entende? Sabe, tem essa história de Jesus, né? Que diz que quando ele bate a sua porta, pode ser qualquer pessoa, mas na verdade é Jesus, né? Fantasiado. Ou... Na verdade, é você mesmo que está batendo a sua porta. É você mesmo que está sendo criado. Se você está sendo mãe da sua filha, quem sabe você está sendo a filha. Entende? Não existe tempo nem espaço. Se eu estou doando algo para alguém, eu mesmo estou recebendo. Porque as coisas funcionam assim.
Então essa história é muito mais profunda do que a gente pensa. Tá? Não é poupando nossos filhos que os tornarão melhores. Não é poupando. Mas também não é jogando a corda de não querer educar. Porque na mente é assim... Eu falei, se você não está entendendo, mas o teu filho tem 10 anos, 9, 8, 12. Né? Se você não se dedica, não existe a contrapartida. Precisa ter dedicação. E você vai, infelizmente, chorar sozinha no teu quarto porque você não está conseguindo. Mas você precisa achar um caminho. O caminho de chegar a tocar no coração do seu filho. Se estamos onde estamos, foi por erros e acertos. É isso aí, Dani. Só que a gente só erra fazendo. A gente só erra se doando. Sabe? Às vezes um abraço você ensina mais do que evitar. Perfeito. Perfeito. Né? Então, não adianta jogar corda. Não adianta levar o teu filho no psicólogo ou no terapeuta se você também não participa. O que adianta levar lá e largar para o terapeuta? Ele não vai resolver o teu problema. O psicólogo não vai resolver o teu problema. Ele vai te mostrar um caminho que você tem que aprender. É um caminho que quem quis ter filho foi você. Quem decidiu colocar alguém no mundo foi você. E agora você tem uma missão. E a missão é ser pai e ser mãe. E o que é ser pai e ser mãe? É educar, é levar adiante, é fazer algo que você deixe para o mundo uma coisa melhor. Filho e filha é o que a gente vai deixar para o mundo. A gente precisa, e nós temos a obrigação, de dar o que a gente tem de melhor. De repente, a gente pode dar o que a gente queria ter recebido. Eu queria tanto ter sido abraçada mais pelo meu pai ou pela minha mãe. Vai lá e abraça teu filho, menino. Eu queria que meu pai tivesse contado historinhas para mim antes de eu dormir. Vai lá e conta. Eu queria. Faz agora. Dedica o teu tempo. Vai lá e dedica, porque se você tem um filho e se você pode transformar esse filho numa pessoa melhor do que você, é a tua oportunidade. O mundo só vai melhorar se a gente fizer isso. Como que eu quero deixar um mundo melhor se eu simplesmente não sou capaz de deixar uma criança melhor do que eu sou? A única coisa que os pais têm que fazer pelos filhos é fazerem que os filhos sejam melhor que eles. Porque assim a gente evolui gradativamente. Né? Então, se o teu filho, você sabe que ele vai ser melhor que você já sabe que o seu papel está sendo cumprido. Ok? Então, a gente precisa disso. A gente precisa de olhar e dedicar. Porque a hora que você larga a corda, quem vai fazer por você? Você quer que o psicólogo resolva para você? Você quer que o terapeuta resolva para você? Não vai resolver. Tem que ser no dia a dia, mãe. Pai, tem que ser no dia a dia. Tem que ser de manhã, de tarde, de noite. Não adianta dar um abraço. Às vezes você tem que abraçar o dia inteiro. Às vezes você vai ter que cobrar. Às vezes você vai ter que ser um pouco pior. Você vai ter que tirar as coisas dele. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. É isso. Né? Se você tem alguma coisa a dizer aí, diga. Porque criar filhos é a única forma da gente melhorar o nosso mundo. Tá bom? Então, ótimo. Estejam sempre por aqui. A gente tem as lives lá nos dias quintas e domingos. E sábado, dia 17, vão ter 2 lives bem especiais. Tá bom? Fiquem ligados. Um beijo no coração. Nos vemos. Tchau, tchau.